No próximo dia 14, faz 2 meses que não tem futebol aqui no estádio Manduzão. A última partida foi Pouso Alegre e o CAP Uberlândia, já sem torcida, e o Pouso Alegre venceu por 1-0. Na sequência, a Federação Mineira, atendendo às orientações das autoridades de saúde, suspendeu o Campeonato Mineiro do Módulo 2, assim como o Campeonato Mineiro do Módulo 1. Aqui está o presidente do Pouso Alegre, Paulo da Pinta. Presidente, 2 meses já sem futebol e ainda sem uma notícia de quando volta o time aos gramados? O tempo passa rápido, né? Já vamos para quase 60 dias. Como você falou, jogamos aquela última partida no dia 14 de março com portões fechados, já sem o torcedor, né? E vamos acumulando aí, aguardando uma definição, não só da federação, né? Que depende da liberação dos órgãos de saúde, né? Do Estado, do Ministério da Saúde, da própria Prefeitura, Vigilância Sanitária. Momento delicado, momento de prejuízos financeiros, não só para o Pouso Alegre Futebol Clube, mas como todas as equipes, também o pessoal que trabalha no comércio, o pessoal que trabalha nas empresas aí, né? Muita gente sendo demitida. Então é muito difícil, um momento que a gente espere que possa passar o mais rápido possível aí. O Pouso Alegre teve que tomar alguma medida administrativa exatamente nessa questão financeira? 2 meses sem futebol, sem torcida, sem renda nas arquibancadas? Com certeza tivemos que nos adequar, né? Como todas as empresas, como diminuíram as receitas, né? Diminuir os recursos que foram muitos contratos de patrocínios, publicidades, a própria renda de jogos que a gente não tem mais, né? Como falamos no último jogo, já jogamos de portão fechado. E as despesas continuam, né? Você tem funcionários na manutenção, na área administrativa. Nós temos praticamente 40 pessoas aí trabalhando no departamento de futebol, no futebol profissional e base. Então a gente teve que se readequar. Entramos na medida provisória lá do governo para poder suspender alguns contratos, diminuir carga horária de outras formas aí, de outros funcionários. Também demos férias aos nossos colaboradores, eles voltaram e nada de definição. Inclusive tivemos que aí abrir mão e demitir quase 15 funcionários aqui no Pouso Alegre Futebol Clube. Presidente, mas quanto ao elenco, os jogadores continuam trabalhando, treinando da maneira que conseguem em suas casas, porque o campeonato irá voltar e eles mantêm o contrato também, né? Desde o primeiro momento, quando a gente liberou os atletas dos treinamentos, eles estão cada um em sua residência, fazendo os treinamentos individuais, sob orientação do nosso preparador físico, professor Moreira, né? Então toda semana ele me manda a programação de treinamentos diária, o peso deles, né? Se cada um deles está se cuidando. Então a gente continua. É lógico que o futebol é um esporte coletivo, né? Ele depende do entrosamento, mas nesse momento a única situação que a gente pode fazer seria esses treinamentos físicos individuais. Presidente, já falamos aí que não há uma previsão, por enquanto, da volta do campeonato. Mas, na opinião do senhor aí, como que deveria voltar? Se há uma possibilidade de voltar com portões fechados que seja? E como é que é? Há uma luz aí no final do túnel a respeito desse retorno? A gente fala quase que diariamente com a federação para saber se tem alguma novidade, né? Lá no princípio, a gente era da opinião e ainda continua com essa mesma opinião que o campeonato deva ser finalizado dentro do campo, decidido dentro das 4 linhas, com os jogos acontecendo, né? Só que a cada dia que passa a gente vê mais dificuldade nisso aí. Alguns times já rescindiram o contrato com seus atletas porque não teriam condições de arcar com os custos financeiros de salário. Então a gente pega alguns times aí que já nem existem mais, né, para o campeonato. Outros, como o próprio Pouso Alegre, neste mês, encerram-se os contratos de todos os atletas, que era a previsão da final do campeonato até o fim de maio. Então a gente fez contrato com eles e eu tenho falado diariamente com a federação para ver se tem alguma definição. Hoje mesmo falei novamente com o secretário-geral lá, o Daniel Las Casas,
mais uma vez ele me disse que não tem novidade nenhuma, que eles dependem dos órgãos de saúde, né? E que nada foi passado. Está sendo criado um protocolo para retornar o futebol bem devagar aos treinamentos, para poder fazer uma pré-temporada, mas tudo isso também acarreta em mais custos para os clubes. Então a perspectiva que a gente vê aí que possa, a gente ouviu do presidente da federação, mas vi imprensa que só para final de junho isso aí dificulta muito, porque nós estamos, já vai para o terceiro mês que nós temos que pagar uma folha alta, uma folha salarial alta, sem termos renda, sem termos jogos, com os atletas em casa, então vai inviabilizando, né? O Pouso Alegre ainda tem uma poupança, ainda tem alguma forma de poder tirar esse dinheiro e poder pagar. Só que é um capital que a gente está queimando agora, que pode fazer falta no futuro próximo aí. Por questão, mesmo com essa pandemia, toda essa alteração que houve, Pouso Alegre mantém aquela perspectiva de que em 2021 estará na primeira divisão. Nosso trabalho, desde quando nós começamos lá em 2019, na final do campeonato da segunda divisão aqui, me parece que foi no dia 28 de outubro, né? No dia seguinte já começamos a renovação de todos os atletas. Esses atletas foram para suas residências, tiraram férias em novembro, começaram a trabalhar em dezembro. Demos uma folga entre Natal e Ano Novo, eles voltaram em janeiro, fizemos vários amistosos. E tudo isso surtiu o resultado que a gente vê pela classificação do Pouso Alegre no módulo 2, com uma boa campanha, em primeiro lugar, com grandes possibilidades de classificar entre os 4 primeiros aí para uma fase final. Então a gente se preparou para isso. Eu tenho falado com alguns amigos aí que eu falo, nós não temos mais como recuar. Nós vamos até a morte para conquistar o objetivo que a gente se propôs quando entrou no campeonato, que seria, o primeiro objetivo, classificar entre os 4, que a gente tá bem encaminhado, não estamos classificados ainda, mas faltam 5 jogos, mas com poucos pontos aí a gente possa garantir a classificação. E o segundo maior objetivo, que era ficar entre os dois primeiros no quadrangular para poder conseguir o acesso à primeira divisão, que é um sonho não só da diretoria, mas principalmente do torcedor do Pouso Alegre. Obrigado, presidente. Em breve teremos futebol, sem saber quando, mas teremos. Com certeza teremos, né? O momento é delicado, a gente solicita aos familiares, aos torcedores que tenham cuidado, que fiquem em casa na medida do possível, quem precisar trabalhar que vá, que se cuide, que tenha os seus cuidados de higiene, que use a máscara, né? Eu não estou usando a máscara porque você está, mas eu não estou porque fica difícil a gente até dar uma entrevista, fica difícil do torcedor entender a mensagem que a gente quer passar. Então que todos possam se cuidar, que a gente possa sair bem dessa e logo logo a gente possa se encontrar aqui no estádio com o torcedor presente. Sabemos do momento delicado, mas certamente vai passar.